Pai Celestial, te agradecemos por uma noite de descanso And we ask now that as we take up a day's study, e pedimos que agora, ao retomarmos o estudo, o dia de estudo, that you pour the latter rain out upon us, que o Senhor derrame a chuva serôide sobre nós, that you prepare our hearts and minds to receive the message that you have for us, que o Senhor prepare nossas mentes e corações para receber a mensagem que o Senhor tem para nós, and that you take control of the speaker and the translator, que o Senhor tome controle do palestrante e do tradutor, that the words that are conveyed would be for your honor and your glory, que as palavras transmitidas sejam para a sua honra e glória, words that would edify your people. para que edifique o seu povo. We thank you for these things. Te agradecemos por essas coisas. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Good morning, everyone. Bom dia a todos. My brother Wesley wants me to share a study that I did at the school in Brazil. Meu irmão Wesley quer que eu compartilhe um estudo que eu fiz na escola no Brasil. And if I can get to that study before we get out of here, I will do that. E se a gente conseguir fazer esse estudo antes de eu ir embora, a gente vai fazer. But I decided I'm going to slow down and spend some time on where we ended up yesterday Mas eu quero desacelerar e gastar algum tempo no ponto que a gente parou ontem, on the 391. nos 391. And I was going to put a few lines up here, E eu ia colocar algumas linhas aqui, but I had two people saying, make it bigger. mas eu tenho duas pessoas que estão me dizendo, faça isso um pouco maior. And I understand why you want it bigger, Eu entendo porque vocês querem que seja maior, but there's also a reason that you want to see it line up on line. mas também existe uma razão, é porque você quer ver isso linha sobre linha. But I'm going to go slow enough that maybe I can make it bigger, and after we teach the lines, then we can do the line up on line. Mas eu vou devagar o suficiente para que vocês possam ver a linha e depois da gente ensinar isso devagar, vocês talvez possam ver linha sobre linha. So yesterday I put some confusion into the presentation Ontem eu fiz algumas confusões na apresentação, by not paying attention to the year that Ezekiel receives this vision, eu não prestei muita atenção no ano em que Ezequiel recebe essa visão. the year that he's going to lay on his side for 390 days and then 40 days. O ano em que ele vai se deitar no seu lado por 390 dias e 40 dias. So I'll start with that, Então eu comecei com isso, but I want to remind you what I'm doing. mas eu quero te lembrar o que eu estou fazendo. I'm arguing that when Ezekiel's laying upon his side, Eu estou argumentando que quando Ezequiel se deita no seu lado, he's representing something at the end of the world. ele está representando alguma coisa no fim do mundo. And what he's representing is the work of the messengers giving the message at the end of the world. Ele está representando a obra do mensageiro, dando uma mensagem no final do mundo. But in this very same story in Ezekiel, Mas essa mesma história em Ezequiel, he's going to give the prophecy of the kings. ele vai dar a profecia dos reis. So that's the prophetic message. Então essa é a mensagem profética. And Ezekiel laying on his side is the work of the messenger. E Ezequiel se deitando no seu lateral é a obra do mensageiro. So they're both there. Então ambos estão lá. And Sister White teaches E a irmã White ensina that when we study prophecy, que quando estudamos profecia, we're not simply to study the prophecy itself, nós não devemos estudar só a profecia, but also the circumstances that are taking place when the prophet receives the prediction. mas também as circunstâncias que acontecem quando o profeta recebe a profecia. So I'm saying that the story of Ezekiel is the story of Josiah. Então eu estou dizendo que a história de Ezequiel é a história de Josias. Therefore, when you get to Millerite history, Dessa forma, quando você chega na história milerita, Josiah Litch is also going to give these two lines of truth. Josias Litch também vai te dar essas duas linhas de verdade. Josiah Litch is going to be, we can look at Josiah Litch Nós podemos olhar para Josias Litch and understand that he was the messenger that gave the message. e entender que ele é o mensageiro que deu a mensagem. But then we can also look at his message of Revelation 9. Mas então a gente também pode olhar a sua mensagem em Apocalipse 9. So I'm saying Ezekiel and Josiah Litch are two witnesses to the same thing. Então eu estou dizendo que Josias e Josias Litch são duas testemunhas para a mesma coisa. An illustration of the messenger Uma ilustração do mensageiro and a message. e da mensagem. Okay, and to give you just one thought about what I mean,
Só para te dar um pensamento sobre o que eu quero dizer, when you look at Josiah Litch as a messenger, quando você olha para Josias Litch como um mensageiro, not worrying about the message. não estou preocupado com a mensagem. The record is O registro é that he proclaimed a message in 1838. que ele proclamou a mensagem em 1838. And then in 1840, he took the same message Então, em 1840, ele pegou essa mesma mensagem and he perfected it. e ele aperfeiçoou. So in terms of his work, Então, em termos da obra dele, you see two steps. você consegue ver dois passos. And those two steps are marked by 1838 E esses dois passos são marcados por 1838 and 1840. e 1840. But those connect to the story of Moses Mas esses números conectam-se à história de Moisés, because they wandered in the wilderness for 40 years. porque eles vagaram no deserto por 40 anos. But in reality, they weren't punished. They didn't receive their punishment Mas, na verdade, eles não receberam a punição deles until they rejected the message of Joshua and Caleb. até que eles rejeitassem a advertência de Josué e Caleb. That was 2 years into the 40 years. Isso era 2 anos já avançando dentro dos 40. So when you get to the end of the 40 years, Então, quando você chega ao fim dos 40 anos, you have 2 periods of time. você tem 2 períodos de tempo. One from their rejection, Um desde a rejeição, 38 years, 38 anos. and one from their deliverance of Egypt, E um desde a libertação no Egito, 40 years. 40 anos. 1838 and 1840 connect to that history. 1838 e 1840 se conectam com aquela história. Okay, so prophetically, I'm just giving you some of the connections. Então, profeticamente, eu só estou te dando algumas das But conexões. that's enough to start with. Agora, isso é o suficiente para começar. This is Ezekiel laying on his side. Isso aqui é Ezequiel se deitando na sua lateral. This is where I messed your notes up. Isso é o que a gente chegou até aqui. Don't you hate that? Aqui é onde eu me equivoquei ontem. Don't you hate that? Don't you hate? When I mess up Ok, você não acha isso ruim? you're putting Ok, your sorry. notes in your notebook really nice and neat Okay. in ink. Você coloca suas notas e escreve com caneta lá. And then the teacher says, oh, no, let's change that. Aí então o professor diz, não, vamos mudar isso aqui. I hate that. Eu odeio isso. Okay, this is 592 BC. Isso é 592 a.C. Let me make sure. Deixa eu só confirmar. And in 592 BC, Em 592 a.C., Ezekiel's going to be told to lay on his left side Ezequiel vai ser dito que ele deve se deitar no seu lado esquerdo for 390 years, por days, 390 dias, each day for a year. cada dia um ano. Yes? Sim? And then on his right side Então no seu lado direito, for 40 days, por 40 dias, which equals que é igual 430. 430. That ain't a big deal, Isso não é um grande problema, but it connects you with the prophecy of Abram. mas isso te conecta com a profecia de Abraão. After 430 years, they're going to come out of Egypt and go into the promised land. Depois de 430 anos, eles são prometidos que eles vão sair para a terra gloriosa. So Ezekiel's prophecy Então a profecia de Ezequiel is being connected with Moses, está sendo conectada com Moisés, just like Josiah Litch's prophecy assim, tanto quanto a profecia de Josias Litch is connected with Moses with the 38 and the 40. está conectada com Moisés com o 38 e o 40. You follow me? Vocês estão seguindo? Now, here's a place where it sometimes gets confusing. Então aqui é um ponto onde algumas vezes se torna confuso. Ezekiel's illustrating 390 years of probationary time for the northern kingdom. Ezequiel está ilustrando 390 anos de tempo de graça para os tribos, para o reino do norte. And that probationary time ends right here. E esse tempo de graça termina bem aqui. And this is when Nebuchadnezzar makes a siege around Jerusalem. E isso é quando Nabucodonosor sitia Jerusalém. But Judah, the southern kingdom, Mas o reino do sul, it was given Judá, 40 years of probationary time. foi dado para eles 40 anos de tempo de graça. But its 40 years Mas esses 40 anos ends at the same place. termina no mesmo lugar.
So it would begin over here, Então isso começaria aqui, 40. 40. You follow me? Vocês estão seguindo? So he's illustrating this. Então ele está ilustrando isso. All I'm doing for you is telling you how you apply it. Tudo que eu estou fazendo para você é te dizer como aplicar aquilo. 390 days 390 dias on his left side, no seu lado esquerdo, 40 days on his right side. 40 dias no seu lado direito. But then when you consider what it's teaching, Mas então quando você considera o que ele está ensinando, probationary time for the northern kingdom, tempo de graça para o reino do norte, probationary time for the southern kingdom, tempo de graça para o reino do sul, their probation ends at the same point in time. a graça para eles termina no mesmo ponto no Right tempo, here. bem aqui. So I've brought this back here. Então eu trouxe isso de volta para cá. Okay? Tudo Everyone bem? get that? Todo mundo consegue entender isso? This is Ezekiel illustrating the proclamation of the message. Isso é Ezequiel ilustrando a proclamação da mensagem. So what is the message? Então, o que é a mensagem? The message is about the kings of Israel. I think someone Yes. is objecting here. Why is different? The question here: why is different since Samaria was in a different town in terms of time? Because one is Judah, the other one's the northern tribe. Why is the difference in terms of time? Why are they the same? Por que seriam eles os Is mesmos? that what you're asking? Okay, Essa é a pergunta. state it in Portuguese. Faz aí. Por que está marcando o mesmo tempo lá, quando volta 40? Se eles são diferentes. Por que está marcando o mesmo tempo se são diferentes? Okay, part of that, you understand the question? Vocês entendem a pergunta? Why do we have two kingdoms Por que nós temos dois reinos and we're saying their probationary time ends at the same point in time? e estamos dizendo que o tempo de graça deles termina no mesmo ponto no tempo? That's answered by the prophecy. Isso é respondido pela profecia. The prophecy is about the kings of Israel. A profecia é sobre os reis de Israel. And Israel was supposed to be one kingdom, E Israel supostamente deveria ser um reino, but it gets broken in part. mas é quebrado. It's the story of the Duas two vezes. sticks. É a história das duas varas. But these two sticks are one people. Mas essas duas varas, elas são uma pessoa. And even when they were separated into two kingdoms, E mesmo quando elas foram separadas em dois reinos, even then, mesmo então, Israel that was in the northern kingdom, Israel foi deixado com o reino do norte. it was required to still observe the feasts. Ainda era requerido que eles observassem as festas. Passover, Páscoa, Pentecost, Pentecostes, Day of Atonement, Dia da Expiação, Feast of Festa dos Tabernacles. Tabernáculos. And when they were to observe those feasts, E então, quando eles observavam aquelas festas, wherever they were at in the world, o que quer que eles tenham, não importa onde eles estivessem no mundo, obrigado. they were to return to Jerusalem to celebrate those feasts. Eles deveriam retornar para Jerusalém para celebrar aquelas festas. So even when the kingdom was divided, Então, mesmo quando o reino foi dividido, technically the capital was still Jerusalem. tecnicamente a capital era Jerusalém. So when Jerusalem is put under siege, Então, quando Jerusalém é colocada num cerco and then a year and a half later it's destroyed, e 1 ano e meio mais tarde é destruída, it's speaking to the separation of the two sticks. isso está falando sobre a separação das duas varas. But it didn't matter. Mas não importava, The northern kingdom was still to go to Jerusalem. o reino do norte ainda tinha que ir para Jerusalém. Jerusalem was still God's center of worship. E Jerusalém ainda era o centro da adoração de Jeová. And that's why the prophecy begins with Jeroboam. E essa é a razão pela qual a profecia começa com Jeroboão. The prophecy of Ezekiel begins A profecia de Ezequiel começa when Jeroboam has rejected that idea. quando Jeroboão tinha rejeitado aquela ideia. And he set up a tabernacle, two tabernacles in the northern kingdom. E ele estabelece dois tabernáculos no reino do norte. One in Bethel, Um em Betel one in Dan. e um em Dan. One representing church, Um representando a igreja one representing state. e outro representando o Estado. And as soon as he opens up that counterfeit worship E service, tão logo quando ele começa aquele serviço de adoração de contrafação, there's a prophet that comes from the southern kingdom existe um profeta que vai vir do reino do sul and rebukes him. e vai repreendê-lo.
and says there's going to be a king named Josiah that is raised up. E ele diz, vai haver um rei chamado Josias que vai ser levantado. That's the context of this prophecy. Esse é o contexto dessa profecia. Jeroboam has instituted a counterfeit Jerusalem. Jeroboão havia instituído uma Jerusalém de contrafação. So the judgment for both the northern and southern kingdom, Então o julgamento para ambas os reinos do sul e do norte, in the context of this prophecy, it has to end with the destruction of Jerusalem. no contexto dessa mensagem, tem que ter ligado com a destruição de Jerusalém. That's why when you take the 390 Essa é a razão porque eu quero tomar os and 390 then 40 days on his right side, e os 40 dias no seu lado direito. you got to pull this 40 back to here Você tem que puxar esses 40 de volta para cá, to mark when the Jerusalem's surrounded. para marcar quando Jerusalém é cercada. Okay? Tudo bem? All right? Ok. So this is the prophecy that that you can find in Ezekiel. Então, I'll say it essa é a that way. profecia que você pode encontrar em Ezequiel. And there's a few people, at least in this room, Existem algumas pessoas, pelo menos nesse salão, that are semi-familiar with this prophecy. que são familiarizados com essa profecia. If you see me put up a wrong date, Se você me ver colocando uma data errada, interrupt me and correct me. me interrompa e me corrija. We would have put it all in the record correct this time. Eu quero que dessa vez fique tudo no registro corretamente. But I'm just like everyone else in this room. Mas eu sou igual a todo mundo aqui nesse salão. I'm human and I make mistakes daily. Eu sou humano e eu cometo erros diariamente. Okay, so this prophecy Então essa profecia is going to begin when Jeroboam institutes this feast. vai começar quando Jeroboão institui essa festa. And it's in 977. E isso é em 977. And if you go back to here, E se você voltar aqui, it takes you to, better check, é melhor checar isso aqui. I was right, but I didn't have the guts to go for it. Eu estava certo, eu só não achava que... It takes you to 1097 Então isso te leva para 1097, BC, antes de Cristo. 120 years before. Uns 120 anos antes. This is 120 years. Isso são 120 anos. And of course, what does the 120 years connect us with? E claro, o que é que está conectado com 120 anos? Several things. Várias coisas. But at minimum, it connects us with the story of Moses. Mas no mínimo conecta-se com a história de Moisés. Because Moses' life is divided up into 3 parts. Porque a vida de Moisés é dividida em 3 partes. 40, 40, 40. 40, 40, 40. When they get to the end of the 40 years, Moses dies. Quando eles chegam ao final dos 40 anos, Moisés morre. This is divided up in 3 parts. Então isso é dividido em 3 partes. 40, 40, Saul. 40, Saul. David. 40, Davi. 40, Solomon. E 40, Salomão. Then the kingdom's divided. Então o reino é dividido. So this is about, at one level, this prophecy is about the kings. Então em um nível essa profecia é sobre os reis. Because when you get over here, Porque quando você chega aqui atrás, to what is it? para onde? 586. 586. Zedekiah, the last king, Zedequias, o último rei, is going to watch his children get executed. vai assistir os seus filhos sendo executados. Then his eyes are going to be gouged out. Então seus olhos vão ser arrancados Jerusalem's going to be destroyed. e Jerusalém vai ser destruída. This is the history of the kings. Essa é a história dos reis. And the kingdom's divided right here. E os reinos são divididos bem aqui. And right here at Jeroboam's feast, Então bem aqui na festa de Jeroboão, a prophet comes from Judah, the southern kingdom. profeta vai vir ajudar o do reino do sul. And you can find this in 1 Kings. E você pode encontrar essa informação em 1 Reis, Is it R? R-E? Yes. 13. 13. Everyone know that story. Todos conhecem essa história. Okay, he's going to come in, he's going to curse that altar. Ele vai chegar e vai amaldiçoar aquele altar. And when he curses it, E quando ele amaldiçoa, Jeroboam's going to stretch out his hand Jeroboão vai levantar, esticar o seu braço. and his hand's going to get paralyzed. E seu braço vai ficar paralisado. And he's going to realize he's made a mistake and he asked for forgiveness Então ele vai se dar conta de que ele cometeu um erro e vai pedir por perdão. and his hand is restored. E sua mão é restaurada. But in this prophetic
pronouncement, this curse. Mas nesse pronunciamento profético, nessa maldição, This prophet says the Lord is going to raise up someone named Josiah. esse profeta diz que o Senhor vai levantar alguém que é chamado Josias. That's King Josiah. Esse é o rei And Josias. what does Josiah mean? E o que é que Josias significa? Foundation. Fundamentos. So this is about the foundation. Então isso é sobre os fundamentos. And the only way you're going to understand these things E a única forma com que você vai entender essas coisas is based upon this illustration. é baseada em cima daquela ilustração. A day is a year. Um dia é igual a um ano. And that was the foundation of the foundations of the Millerite movement. E isso era o fundamento do movimento milerita. So this is about Josiah, this is about the foundation. Então isso é sobre Josias, isso é sobre o fundamento. You following the logic? Vocês estão seguindo essa lógica? Are we going slow enough? Estamos indo devagar o suficiente? I'm trying to go slower today. Eu estou tentando ir mais devagar hoje. Okay, I'm not going to deal with the rabbinical or the Julian or that stuff at this point. Não vou abordar muito o assunto dos calendários juliano e rabínico nesse momento. Okay. 350 years later, 350 anos mais tarde, I'm not trying to line this up with this. eu não estou tentando alinhar essa linha com essa. Don't try to put these waymarks down here with this. Não tentem colocar esses marcos aqui alinhados com esses. 350 years later, 350 anos mais tarde, I'll put it over here. eu vou colocar bem aqui. Josiah is going to come into history. Josias vai aparecer na história. And this is found in E isso é encontrado 2 Kings em 2 Reis, 23, 23, 15 15 through 18. ao 18. Okay? Ok? About King Josiah coming into history. A respeito do rei Josias chegando à história. And this was 627. E isso foi em 627. So from here to here Então, desde esse ponto até esse ponto, is 350 years. são 350 anos. Okay? Tudo bem? And I could put the detail up here, but I won't. Eu poderia colocar os detalhes aqui, mas eu não vou colocar. I'll tell you what I mean by detail. Eu vou te dizer o que eu quero dizer com detalhes. At the end of the day, the end of my presentations yesterday, No fim da minha última apresentação ontem, we went to Ezekiel 1:1, a gente foi a Ezequiel 1:1 and we tried to show you 3 points. e a gente tentou te mostrar 3 pontos. One, that this was in the 30th year. De que isso era no 30º ano, This was in the 30th year. isso era no 30º ano. When Ezekiel's told to give this illustration, Quando Ezequiel é avisado que ele deve fazer essa ilustração, it was in the 30th year, but it really doesn't say the 30th year of what? Isso é no 30º ano, mas isso não realmente diz no 30º ano de quê? But it says the 5th year of Jehoiachin's captivity. Mas diz que é no 5º ano do cativeiro de Jeoiaquim. Now, I need to say something here, Agora eu preciso dizer algo aqui, and it's important, e é importante, but I haven't mentioned it before, mas eu não mencionei isso antes. and it may cause you to lose your concentration, Isso talvez faça com que você perca a sua concentração, but you need to know it, mas você precisa saber isso. okay? There are 2 prophets Existem 2 profetas in the Old Testament no Velho Testamento that address this history. que abordam essa história. Ezekiel is one of them. Ezequiel é um deles. He was in Babylon. Ele estava em Babilônia. We all understand that, right? Nós todos entendemos isso, Okay. certo? Ezekiel's in Babylon. This is when this is happening to him. Ezequiel está em Babilônia, isso é quando está acontecendo com ele. But another prophet that is witnessing this history Mas um outro profeta que está testemunhando essa história is Jeremiah. é Jeremias. And Jeremiah is in Jerusalem in this history. E Jeremias está em Jerusalém nessa história. And Jeremiah E Jeremias
He's in Jerusalem during the last 3 kings. Ele está em Jerusalém durante o reino dos 3 últimos reis. And all 3 of those kings are going to get punished by Nebuchadnezzar. E todos esses 3 reis vão ser punidos por Nabucodonosor. Jehoiakim, Jeoiaquim, followed by Jehoiachin, seguido por Joaquim, and the last king is Zedekiah. e o último rei é Zedequias. And we've come to understand E a gente chegou ao entendimento that at the prophetic level, que no nível profético, these last 3 kings esses últimos 3 reis, can represent the first, second, and third angel's message. eles podem representar a primeira, a segunda e terceira mensagens. Zedekiah is representing the Sunday law. Zedequias está representando o decreto dominical. He's there when probation closes and Jerusalem's destroyed. Ele está lá quando a graça termina e Jerusalém é destruída. So if you were really going to get into detail in this history here, Então, se você realmente fosse entrar em detalhes sobre essa história aqui, you would take the line of Jeremiah right here você iria pegar a linha de Jeremias bem and aqui you'd lay it over the top. e você ia colocar em cima dessa. I want you to see that for this reason. Eu quero que você veja isso por essa razão. And this is the place where I might lose you, E esse é o ponto onde talvez eu te perca. because you might think you know what the reason is. Porque talvez você ache que saiba o que a razão é. But when I tell you what the reason is, Mas quando eu te contar qual é a razão, you're going to think, I never thought that would be the reason. você vai pensar, eu nunca achei que essa seria a razão. You'll spend some time thinking about it Você gasta um tempo pensando sobre isso and you'll fall behind. e você fica para trás. So pay attention here. Então preste atenção aqui. What I'm saying is O que that Jeremiah and Ezekiel O que eu estou dizendo é que Jeremias e Ezequiel represent 2 messengers in this history representam 2 mensageiros nessa história, that are telling the same story. que estão contando a mesma história. But we're not going to deal with Jeremiah today. Mas a gente não vai abordar o assunto de Jeremias hoje. It's outside the scope of what we're Está presenting. fora do escopo do que estamos apresentando. But Jeremiah and Ezekiel together, Mas Jeremias e Ezequiel juntos, they represent Josiah Litch eles representam Josias Litch and Samuel Snow. e Samuel Snow. Because in the Millerite history, Porque na história milerita there's 2 messengers existem 2 mensageiros that have the same type of message. que têm o mesmo tipo de mensagem. Okay, I'll explain what I mean. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Josiah Litch has a message. Josias Litch tem uma mensagem. In 1838, E em 1838, all his message tudo que a mensagem dele was the year era o ano 1840. 1840. But in 1840, Mas em 1840, Josiah Litch gets the year, the month, and the day. Josias Litch vai dar o ano, o dia, o mês e o ano. Samuel Snow Samuel Snow, is given a message, ele recebe uma mensagem. the message of the midnight cry. A mensagem do clamor da meia-noite. When it begins, Quando começa, all they have is the year. tudo que eles tinham era o ano. But when Samuel Snow gets done with his message, Mas quando Samuel Snow termina a sua mensagem, he has the year, the month, and the day. ele tem o ano, o mês e o dia. So in Millerite history, Então na história milerita, you have 2 messengers. você tem 2 mensageiros, They're different messages, mensageiros diferentes, but prophetically they're the same message. mas profeticamente são o mesmo mensageiro, They begin with just a year, que começam só com um ano they end with day, month, year. e eles terminam com dia, mês e ano. And I'm saying in this history, E eu estou dizendo que nessa história, Ezekiel Ezequiel is Josiah Litch. é Josias Litch. If we had time, Ele tinha o tempo, we would show how Jeremiah e a gente mostraria como is Jeremias Samuel Snow. é Samuel Snow. Okay? Now that, I know that might throw you off. Eu sei que talvez isso te jogue pro lado. My apologies. Minhas desculpas. But you at least had to hear it one time. Mas você precisa ouvir isso uma vez. So in Ezekiel 1 and 2, Então, Ezequiel 1 e 2, we saw 3 things. nós vimos 3 coisas. We saw July 21st, midnight, A gente viu 21 de julho, meia-noite. 4th day of the 5th month or 5th day of the 4th month? O quarto dia do quinto mês ou quinto dia do quarto mês? 50. 4th day of the 5th month. Quarto dia do quinto mês. The other row. 5th day of the 4th month. Quinto dia do quarto mês. Equates to July 21st in Millerite history. Isso é igual a dia 21 de julho da história milerita. 5th day of the 4th month. Quinto dia do quarto mês. 1844. Ezekiel 1 and 2. Ezequiel 1 e 2.
But when you bring the biblical calendar to 1844, Mas quando você traz o calendário bíblico para 1844, the fifth day of the fourth month was July 21st, o quinto dia do quarto mês era dia 21 de julho, and the pioneers identified that as midnight. e os pioneiros identificaram isso como a meia-noite. So we have that in the first two verses of Ezekiel, Então a gente tem isso nos 2 primeiros versos de Ezequiel, and we have the 30th year, e a gente tem o 30º ano, which is unresolved, que está irresolvido, não resolvido. but we have the fifth year of the captivity of Jehoiachin. Mas a gente tem o 5º ano do cativeiro de Jeoiaquim. He's the middle of the last three kings. Ele está no meio dos 2 últimos reis, Joaquim, Jehoiakim, Jeoiaquim, Jehoiachin, Joaquim and Zedekiah. e Zedequias. So Jehoiachin's already been captured by Nebuchadnezzar. Então Joaquim já estava cativo de Nabucodonosor. He's been carried to Babylon. Ele tinha sido levado para a Babilônia. He's going to die in Babylon. Ele iria morrer em Babilônia. In 592, Em 592, he's been in Babylon for 5 years. ele estava em Babilônia por 5 anos. Do you follow me? Vocês estão me seguindo? Yes? Sim. Okay, so who's ruling? Então quem é que está governando? I thought you said you followed me. What? Vocês disseram que estavam me seguindo? Joaquim. See, you're not following me. Então vocês estão vendo? Não estão me seguindo. Zedekiah. Zedequias. É Jeoiaquim que está preso. Acho que a tradução está atrapalhando. I think. And not translated. It's translated as Kim. Okay, you said Tim. Eu acho que This is the last three kings. esses são os 3 últimos reis. This is the last. Esse é o último. He represents the third angel's message. Ele representa a terceira mensagem angélica. This is Jehoiachin. Esse é Joaquim. É Joaquim. A tradução não tá... This is Jehoiakim. Esse é Jeoiaquim. He represents the first angel's Ele message. representa a primeira mensagem angélica. Everyone with me? Just to clarify, in Portuguese in Ezekiel, they translated this as this. So that's the... We do not use the Portuguese Bible, we use the King James. Nós não estamos usando a Bíblia em português, nós estamos usando a King James. So you have to work through that one, Então você vai precisar resolver isso. okay? It's in the fifth year of this man's captivity. É no 5º ano do cativeiro desse homem. He's been chin. É... ok, but em português é Joaquim. So if he's been in Babylon in jail for 5 years, Então se ele tem estado em Babilônia por 5 anos, then he's been ruling for 5 years. então ele está governando por 5 anos. Okay? So that's where we're at. É aí onde estamos. But in history, Mas na história, you can go find dates for these kings. você pode ir encontrar as datas para esses reis. So because in Ezekiel 1, 1 and 2, Então porque em Ezequiel 1 e 1 e 2, you can mark 592 você pode marcar 592 as the fifth year of Jehoiachin's captivity. como o 5º ano do cativeiro de Joaquim. Then when Ezekiel says it was the 30th year, Então quando Ezequiel diz esse é o 30º ano, you can go backwards 30 years você pode voltar 30 anos. from 592, De 592, which would be... You can do the math if you feel confident. você pode fazer a matemática se você estiver confiante. 622. Então 622. 622. Aqui 622. And in 622, Então em 622, King Josiah o rei Josias had a Passover, teve uma Páscoa and it's marked in history. e é marcada na história. King Josiah. O rei Josias. My point is this. Meu ponto é este. There's a principle in God's word. Existe um princípio na palavra de Deus It's called the rule of first mention. que se chama a regra da primeira menção. And it means the first time a subject is mentioned, Que significa que a primeira vez que um assunto é mencionado, it's the most important time that that subject is addressed. essa é a
o momento mais importante que aquele assunto está sendo abordado. And the first thing that Ezekiel mentions E a primeira coisa que Ezequiel menciona in Ezekiel 1:1 em Ezequiel 1:1 is that it was the 30th year. é de que é o 30º ano. It was the 30th year since Josiah's Passover. É o 30º ano desde a Páscoa de Josias. Therefore, the first thing that Ezekiel is referencing Então, dessa forma, a primeira coisa que Ezequiel está mencionando, referenciando, is King Josiah. é o rei Josias. And he's giving this history E ele está dando essa mensagem that begins que começa with the prophecy about the coming King Josiah. com a profecia do rei vindouro Josias. That gives you two witnesses here Isso te dá duas testemunhas that this prophecy que essa profecia is about Josiah. é sobre Josias. You follow me? Vocês estão me seguindo? This is what allows you prophetically to put this in the context of Josiah. Isso é o que te permite profeticamente colocar isso no contexto de Josias. So this would put this history here Você vai pegar essa história aqui, over here at 592. bem aqui em 592. Just a second. Was Josiah born? Quando? Was he born here? Josiah? No, this is where he's already taken over as king, Aqui é quando ele já havia sido assumido como and rei he wants to have a Passover. e ele queria ter essa Páscoa. This is the Passover. Isso é a Páscoa. Now, brothers and sisters, why is that important? Mas irmãos e irmãs, por que isso é importante? Does everyone remember the story of King Josiah? Todos os irmãos lembram da história do rei Josias? He becomes king. Ele se torna rei. He wants to reinstitute the feasts that haven't been being kept. Ele quer restituir as festas que não estavam sendo guardadas. But what's he have to do first? Mas o que é que ele precisa fazer primeiro? He has to straighten up the temple. Ele precisa consertar todo o templo. It's in total disarray. Está totalmente desorganizado. So they begin to clean the temple. Então eles precisam começar a limpar o templo. And what do they discover? E o que é que eles descobrem? They discover the law of Moses. Eles descobrem a lei de Moisés. More specifically, the curse of Moses. Mais especificamente, a maldição de Moisés. More specifically, the 7 times of Leviticus 26. Mais especificamente, os 7 tempos de Levíticos And 26. Josiah realizes that they're under the curse. E Josias se dá conta de que eles estão sob a maldição. So he really comes under conviction then. Então ele realmente chega sobre uma convicção, então. And he attempts a reformation. E ele tenta uma reforma. It doesn't last, Isso não dura, but he's noted for that. mas ele é conhecido por isso. And it's pointing forward to the year 2005. E isso está apontando adiante para o ano 2005. Because in 2005, Porque em 2005, this movement este movimento rediscovered the 2520 redescobriu os 2520. as typified back in this history. Como foi tipificado lá atrás nessa história. When Josiah, Quando Josias, meaning foundation, que significa fundamento, discovers Moses' curse, descobriu a maldição de Moisés. and it's pointing forward to the end of the world, E isso está apontando para frente, para o fim do mundo. where the foundations of this movement are being laid, Quando os fundamentos desse movimento estão sendo colocados, and we discover the curse of Moses. e nós descobrimos a maldição de Okay. Moisés. So anyway, that's outside the scope of what I'm trying to say. De qualquer forma, isso está fora do escopo do que eu estou tentando dizer. This is where Ezekiel's at in history when he's given this prophecy. Isso é Ezequiel nessa história quando está dando essa profecia. And the prophecy equates to 390 years. E a profecia ela é igual a 390 anos. So if you go to 40 years beyond this 350, Então, se você for 40 anos a mais do que esses 350, you come to 587. você vai chegar a 587. You see that? E vocês conseguem ver isso? And this is when the siege begins. E aí é quando começa o cerco. This is the end of the 390 years. Isso é o fim dos 390 anos. Now there's going to be 1.5 years, Yeah. 18 months, Agora vão haver 1,5 anos, 18 meses, before Jerusalem's destroyed. antes de Jerusalém ser destruída. And biblically, E biblicamente, it's destroyed on the 10th ela é destruída no 10º dia day, do you use a D? yes, Of the 5th do 5º month. mês. And when Jerusalem is destroyed in AD 70,
Então, quando Jerusalém é destruída no ano 70 depois de Cristo, it's destroyed on the 10th day of the 5th month in AD 70. é destruída no 10º dia do 5º mês no ano 70. This becomes a symbol of the destruction of Jerusalem, E isso se torna um símbolo da destruição de Jerusalém, which is the symbol of the Sunday law. que é um símbolo do decreto dominical. Okay, but there's a siege. Is there a siege before the destruction of Jerusalem in AD 70? Existe um cerco antes da destruição de Jerusalém no ano 70? Was it a year and a half? Não foi isso um ano e meio? Foi isso um ano e meio? No. Não. It was exactly 3.5 years to the day. It was exactly how much? 3.5 years. Foi exatamente 3 anos e meio até o exato dia. To the day. Até o exato dia. And what's 3.5? E o que é 3 anos e meio? It's 1260. São do 1260. So the numbers associated with the siege, Então, os números associados com o cerco 18 months, é 18 meses, 3.5 years, 3 anos e meio, 1260 days. 1260 dias. That's a familiar prophetic symbol. Isso é um símbolo profético muito familiar. Siege, destruction. Cerco e destruição. Okay. Ok. This is about the 2520. Isso aqui é sobre os 2520. It's here that Josiah is going to rediscover the 2520. É aqui que Josias vai redescobrir os 2520. It's about the punishment of ancient Israel É sobre a punição do Israel antigo, for their disobedience. por causa da desobediência And it's deles. all about the kings. E tudo isso é sobre os It reis, begins with King Saul. que começa com o rei Saul It ends with Zedekiah. e termina com Zedequias. And what's interesting here E o que é interessante aqui is that the northern kingdom é que o reino do norte, is N for north, yes, what S for south? The southern kingdom, o reino do sul, from the time of Jeroboam, desde o tempo de Jeroboão, there are 19 kings in Israel. Northern existem kingdom. 19 reis em Israel, nas tribos no reino do norte. And there are 20 kings in Judah. E existem 20 reis em Judá. The 20th is Zedekiah. E o 20º é Zedequias. But if you go through and count them, Mas se você for para is that a one? yes. Okay. There's 19 in the northern kingdom and Então, se você for contá-los, existem 19 reis no norte. you can tell this history if you understand it now. Você pode dizer essa história se vocês conseguem entender isso agora. At one level, it's about Josiah, Em um nível, isso é sobre Josias, the foundations, os fundamentos. but in another level, it's about the kings. Mas em outro nível, é sobre os reis. It's the entire history of the kings. É a história completa dos reis. You follow me? Vocês estão me seguindo? From King Saul to Zedekiah. Do rei Saul a Zedequias. But at another level, Mas em outro nível, it's about the breaking of the two sticks. é sobre a separação das duas varas. You see that? Vocês conseguem ver isso? Okay, so I'm going to suggest Então eu quero sugerir that in Advent history, que na história adventista, the two sticks as duas varas are broken foram quebrados in 1863 em 1863, when these two tables are set aside. quando esses dois diagramas foram jogados de lado. Okay, and I'm going to say that what has been captured at that point E o que eu quero dizer é que o que foi capturado naquele momento is Protestant America. foi o protestantismo americano. The first horn of the United States O primeiro chifre dos Estados Unidos was conquered when the Protestants rejected Miller's message. foi conquistado quando os protestantes rejeitaram a mensagem de Miller. The next horn is republicanism, O próximo chifre é o republicanismo. and you can demonstrate that got conquered at 9/11. E você pode demonstrar que esse foi conquistado em 11 de setembro. But my point is, Mas o meu ponto é, there was a separation there. houve uma separação lá. The Lord had just entered into covenant with Adventism. O Senhor tinha acabado de entrar em aliança com o Adventismo. They become Judah. Eles se tornaram Judá. But apostate Protestantism Mas o protestantismo apóstata in the United States, nos Estados Unidos, it becomes Israel prophetically. eles se tornaram Israel profeticamente. And I'm saying the two sticks are broken E eu estou dizendo que as duas varas foram quebradas in 1863. em 1863. And I'm not going to spend a lot of time on this, Mas eu não vou gastar muito tempo nisso. but I want you to understand Mas eu quero que você entenda that this is based upon something that I did at the beginning. que isso é baseado em algo que eu fiz no início. Do you remember? Vocês se lembram?
We did the 2520 chiasm. Nós fizemos o quiasma dos 2520. In Isaiah 7, Em Isaías 7, it begins in 742 que BC. começa em 742 a.C. Then in 723 BC, the northern kingdom, Hoshea, is carried into captivity. Então, em 723 a.C., Oséias vai ser levado em cativeiro. Then Manasseh is carried into captivity in 677, Então, Manassés vai ser levado em cativeiro em 677, producing 19 years, produzindo 19 anos, 46 years. 46 anos. And then when this first 2520 ends in 1798, Então, quando esse primeiro, os 2520, termina em 1798, it's followed by the second 2520 ending in 1844. isso é seguido pelo segundo dos 2520, terminando em 1844. So we identified that in 1863, Então, a gente identificou que em 1863, that this chiastic structure que essa estrutura quiasmática was finished. se terminou. But this chiastic structure is about the two sticks. Mas essa estrutura de quiasma é sobre essas duas That's what it varas. is. Isso é o que é. I'm saying over here Então, eu estou dizendo que, bem aqui, that because Manasseh que por causa de Manassés, illustrates a progressive fall in the glorious land. ele ilustra uma queda progressiva na Terra Gloriosa. Manasseh was a king of the glorious land, the literal glorious land. Manassés era o rei da Terra Gloriosa, a Terra Gloriosa literal. That he's illustrating a progressive fall of spiritual glorious land, the United States. Que ele está ilustrando uma queda progressiva da Terra Gloriosa espiritual nos Estados Unidos, That begins in 1844, que começa em 1844, when the Protestants are conquered, quando os protestantes são conquistados. and that 19 years later, Então, em 19 anos mais tarde, you're going to be at the very center of the Civil War você vai estar bem no centro da Guerra Civil, in the glorious land, na Terra Gloriosa, between the North and the South. entre o norte e o sul. And in Isaiah 7, Em Isaías 7, there was a civil war houve uma guerra civil between the northern kingdom and the southern kingdom entre o reino do norte e o reino do sul, in the literal glorious land. na Terra Gloriosa literal. It's a chiastic structure. Isso é uma estrutura You quiasmática. follow what I'm saying? Vocês estão seguindo o que eu So estou there's dizendo. more details to this, Existem mais detalhes sobre isso. but I'm saying based upon this, Mas eu estou dizendo que baseado nisso, that in 1863, em 1863, in the United States, nos Estados Unidos, there's a breaking, existe uma quebra. and that the presidents of the United States E os presidentes dos Estados Unidos are illustrating the northern kingdom, estão ilustrando os reinos do norte. and the presidents of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church E os presidentes da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo are Dia representing Judah. estão representando Judá. So what I'm saying is, Então o que eu estou dizendo é in 1863, que em 1863 you have the first Republican president in the United States. você tem o primeiro presidente republicano nos Estados Unidos. His name's Abraham Lincoln. O seu nome é Abraham Lincoln. Today, Hoje you have the 19th Republican president in the United States. você tem o 19º presidente republicano dos Estados Unidos. His name's Donald Trump. Seu nome é Donald Trump. His next election A is sua- 2020. A sua próxima eleição vai ser no ano 2020. In 1863, Em 1863, you have the first General Conference president of the Seventh-day Adventist Church. você tem o primeiro presidente da Conferência Geral da Igreja His Adventista. name was John Byington. O seu nome era John Today we have Byington. the 20th president of the General Conference. E hoje você tem o 20º presidente da Conferência Geral. His name is Ted Wilson. Seu nome é Ted Wilson. And the next election for a General Conference president E as próximas eleições para o is presidente in da 2020. Conferência Geral vai ser em 2020. I'm saying these kings Eu estou dizendo que esses reis are illustrating the General Conference presidents of the Seventh-day Adventist Church beginning in 1863. estão ilustrando os presidentes da Conferência Geral que começaram em And 1863. these presidents E esses presidentes represent the Republican presidents of the United States. representam os presidentes republicanos dos And Estados it's the Unidos. Republican Party E é o Partido that Republicano is going to be the zealous party que vão ser o partido to zeloso bring in the Sunday law. que vão trazer o decreto My dominical. wife says I'm talking too loud. Sorry. Slow down. Ok. Slow down. Ah, dá uma desacelerada. All right. Ok. Sorry. Tá, desculpa. Time check. A question came over there. Uma pergunta veio dali. Break the presidents of the United States with the presidents of the SEA. How's it do that connection?
Quando você quebra os... How can you connect the presidents to be the northern the USA and the southern to be the church? Ah, ok. Ask the question in Portuguese. A pergunta é como você conecta ou faz essa quebra e fala que os presidentes... As tribos do norte representam os Estados Unidos, os presidentes americanos e as tribos do sul representam a igreja. How do you explain that? O norte dos Estados Unidos e o sul representam a igreja. Essa é a pergunta. Como explicar isso? Well, how would you explain it? Como você explicaria isso? Well, who asked the question? Quem é que fez a pergunta? You asked the question. Ele fez a pergunta. You said a question came over here. Ele disse uma pergunta veio daqui de trás. It's where we started, brothers and sisters. Isso é onde começamos, irmãos e irmãs. I didn't spend a lot of time on it, Nós não gastamos muito tempo nisso, but I'll remind you of some things that I said, mas eu vou te lembrar de alguma coisa que eu disse. and I'll do it slowly. Eu vou fazer devagar. We have 10 three minutes. presentations of 1 hour each. Don't you want to do 1.5 and 1.5? Like if it's better for you. Tudo bem. Anyway, Just- here we go. Just do what I'm told, Ok. especially when she's in the audience. Especialmente quando ela está ali na audiência. Okay. Oh, I got to answer one question at a time. Go ahead. Trump was the 45th since the beginning of the United States, the 19th Republican. Is that right? That's right. Ok, ela pergunta se Trump não é o 45º desde o início dos Estados Unidos, mas agora ele é o republicano. Abraham Lincoln's the first Republican president. Abraham Lincoln é o primeiro republicano. So Donald Trump is both the 19th Republican Então, Donald Trump é tanto o 19º republicano and the 45th president overall. e o 45º presidente de todos os quinto. So I told you Então eu te disse that we've been handling a prophetic subject que a gente tem estado manuseando esse assunto profético for several years now por vários anos agora, that we call covenant lines. um assunto que a gente chama de as linhas da aliança. And when it comes to the covenant Então quando chega na aliança that deals with a chosen people, que lida com o povo escolhido, that is not the covenant with Noah. isso não é aliança com Noé, That was for all mankind. isso aí era para toda a humanidade, It was not the covenant with Adam. não era a aliança com Adão, That was for all mankind. isso era para toda a humanidade. But when the Lord entered into covenant with Abraham, Mas quando o Senhor entrou em aliança com Abraão, it was for a chosen people isso foi para um povo escolhido, that he was going to use to represent himself to the rest of the world. que ele iria usar para representar ele mesmo para o resto do mundo. I didn't spend a great deal of time, Então eu não gastei tanto tempo, but I told you that Genesis 15 is the first angel's message, mas eu te disse que Gênesis 15 é a primeira mensagem angélica, chapter 17 is the second, capítulo 17 é o segundo and chapter 22 is the third. e capítulo 22 é a And terceira. those are the three chapters where Abraham enters into covenant. E esses são os 3 capítulos no qual Abraão está entrando em aliança. So in the very first one, Então, no primeiro, Genesis 15, Gênesis 15, Abraham's given a prophecy Abraão está sendo dado, recebendo uma profecia that says that his seed were going to go into bondage. que diz que a semente dele vai entrar em cativeiro. For how long? Por quanto tempo? 430 or 400? 400 ou 430? Okay, so depending on how you're going to approach it. Dependendo de como você quiser abordar isso. But if you go to Genesis 15, Então, mas se você for para Gênesis 15, part of that prophecy parte daquela profecia identifies something important to note. identifica algo que é importante de se notar. In verse 13, No verso 13. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. is that a judgment? Será que isso é um julgamento? If you get sent into a foreign land and are turned into a slave, Se você for enviado para uma terra estrangeira e se tornar um escravo, does that qualify as a judgment of God? será que isso se qualifica como julgamento de You're Deus? saying, no,
Ele está dizendo não. I think it's a judgment. Eu acho que isso é um julgamento. It's the very Juízo. definition of the 7 times. Isso é a mesma definição dos 7 tempos. The 25:20 is that you're going to be scattered into the enemy's lands and made slaves. Os 2520 diz que você vai ser espalhado na terra dos inimigos e ser feito escravo. So the 400-year prophecy is a judgment upon God's people. Então a profecia dos 400 anos são um juízo no povo de Deus. You see that? Vocês conseguem ver isso? Read verse 14. Leia o verso 14. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza. At the same time that he's judging God's people, No mesmo instante que ele está julgando o povo de Deus, he's going to judge the nation where God's people are at. eles vão julgar a nação na qual o povo de Deus está. Where did Pharaoh die? Quando é que Faraó morreu? In the Red Sea. No Mar Vermelho. Okay, so this prophecy Então, essa profecia and the history that fulfilled this e prophecy a história que cumpre essa profecia teaches that at the end of the world, ensina que no fim do mundo, the judgment that is accomplished upon God's people o juízo que é cumprido sobre o povo de Deus will include a judgment upon the country where God's people have been placed. vai também incluir o julgamento sobre o país que foi colocado o povo de Deus, onde ele The estava. Seventh-day Adventist Church was placed in the United States. Será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi colocada nos Estados Unidos? They are joined together prophetically. Eles estão ajuntados profeticamente. And the reason the United States will be judged E a razão por que os Estados Unidos serão julgados is because it rejects the Constitution. é porque eles rejeitam a Constituição. But the Constitution preserves 2 sacred horns: Mas a Constituição, ela preserva 2 chifres sagrados: republicanism republicanismo and Protestantism. e protestantismo. And the first of those horns E o primeiro daqueles chifres fell in 1844, caiu em 1844, right when the Lord's entering into covenant with Adventism. bem quando o Senhor está entrando em aliança com o Adventismo. But the symbol of the covenant relationship with spiritual Israel, Mas o símbolo da relação da aliança era Israel espiritual. that's Adventism. Isso é o Adventismo. The symbol of that covenant relationship O símbolo daquele relacionamento de aliança was typified by ancient Israel. foi tipificado pelo Israel antigo. When ancient Israel came out of Egypt, Quando o Israel antigo saiu do Egito, the Lord gave them a symbol of his covenant relationship. o Senhor deu para eles um símbolo do seu relacionamento de aliança. Ancient Israel typifies spiritual or modern Israel. Israel antigo tipifica o Israel moderno ou espiritual. The symbol of the covenant relationship for ancient Israel was 2 tables. O símbolo para o antigo Israel, da aliança, eram as 2 tábuas. The 2 tables of the 10 commandments. As 2 tábuas dos 10 mandamentos. The symbol of the covenant relationship with Adventism O símbolo da relação de aliança com o Adventismo was Habakkuk's 2 tables. foram as 2 tábuas de Abacuque. And those 2 tables were set aside E essas 2 tábuas foram deixadas para o lado in 1863. no ano 1863. The 2 sticks have now been broken. As 2 varas agora foram You have quebradas. 2 lines going through history. Você agora tem 2 linhas indo pela história. This is republicanism, Isso é o republicanismo, the last horn to be conquered. o último chifre que tem que ser conquistado. This was Protestantism, Isso aqui era o protestantismo, but it got conquered in 1844. mas isso foi conquistado em 1844. And Adventism took the horn of Protestantism, E o adventismo tomou esse chifre do protestantismo, but it set aside the symbol of its covenant relationship in 1863. mas deixou de lado o símbolo do relacionamento da aliança em 1863. And the rebellion of Jeroboam in 977 E a rebelião de Jeroboão em 977 is that he instituted 2 altars, é que ele instituiu 2 altares, one in Bethel. um em Betel. That's the horn of Protestantism. Esse é o chifre do protestantismo. One in Dan. E um em Dan. That's the horn of republicanism. Esse é o chifre do republicanismo. And when he did that in E 977, quando ele fez isso em it 977, began the disintegration e começou essa desintegração of the kings dos reis, until you get to the Sunday law. até que você chega no decreto And dominical. that disintegration of 977, E essa desintegração de 977, literal,
literal, typified the spiritual tipifica o espiritual that began in que 1863. começou em And 1863. since 1863, E desde 1863 there have been 19 Republican presidents existiram 19 republicanos, presidentes republicanos and 20 General Conference presidents. e 20 presidentes da Conferência Geral. And you can't make that stuff up. E você não pode inventar essas coisas. Shall we pray? Vamos orar então. Heavenly Father, we thank you for another day of study. Pai Celestial, te agradecemos por mais um dia de estudo. We thank you that you are trying to teach us these wonderful truths. Te agradecemos porque o Senhor está tentando nos ensinar essas verdades maravilhosas, But these truths are so serious at times mas essas verdades são tão sérias algumas vezes that it's just hard to listen. que às vezes é bem difícil escutar. I ask that you give myself and my brothers and sisters here Eu peço que o Senhor dê a mim e aos meus irmãos e irmãs aqui the courage to recognize that this is your voice of warning que a coragem para reconhecer que essa é a sua voz e sua advertência and that you're trying to awaken us for a coming crisis e que você está tentando nos despertar para uma crise vindoura, such as never has been in Earth's history. como nunca houve na história da Terra. We ask that you'd refresh us during this coming break. E te pedimos que o Senhor nos refresque durante esse We intervalo. thank you for these things. Te agradecemos por essas coisas. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém.